Vou apresentar o artigo Thermal Displacement by Marine Heat Waves da revista Nature dos autores Michel G. Jacobs, Michel A. Alexander, Steve J. Pograd e James D. Scott, publicado a 5 de agosto de 2020. Ondas de calor marinhas são períodos discretos mas prolongados de calor anómalo na temperatura do oceano. Em estudos anteriores, as mudanças espaciais de temperatura incidiam sobre a tendência do aquecimento global e não sobre as ondas de calor, e assim, neste artigo, a questão científica central é perceber que as mudanças espaciais de temperatura relacionadas com ondas de calor podem ser tão comuns e impactantes como as do aquecimento global. Introduzir e quantificar um deslocamento térmico, distância mínima que deve ser viajada para longe das ondas de calor para rastrear a temperatura da superfície constante. Aqui podemos ver a distribuição da intensidade das ondas de calor e do deslocamento térmico e a sua relação, e ainda a relação entre o gradiente de temperatura da superfície e o deslocamento térmico. Já na terceira figura podemos ver a distribuição do gradiente da temperatura da superfície e a sua relação direta com o deslocamento dos longos e as ondas de calor, círculos e respectivos anos, em 4 regiões entre 1982 e 2019. Já na figura 4 conseguimos ver as mudanças projetadas na temperatura da superfície e no deslocamento térmico ao longo do século XXI, até mais 30% de deslocamentos. Estas mudanças globais foram projetadas através de vários modelos. Nas estatísticas, como a grande distorção das distribuições, usaram medianas, percentis e intervalos interquartis, em vez de médias e desvios padrão, marcados com linhas verticais na figura 5 e dando origem aos dados da figura 6. E também foram usadas correlações espaciais que representam o coeficiente de correlação da classificação de Spearman, R. Assim, mostram a correlação entre a intensidade o deslocamento térmico, sendo este dependente desta, figura 7, e mostram também que a variabilidade espacial no deslocamento térmico depende mais do gradiente da temperatura da superfície do que da intensidade de ondas de calor, como podemos ver na figura 8, pois o R da intensidade é maior. Para determinar então o deslocamento térmico foi utilizado o seguinte modo. Para detectar as ondas de calor nas células da grade, usaram dados com base na metodologia adaptada de Ropta e Yale. E primeiro, calcular a temperatura climatológica mensal e depois subtrair a anomalia e identificar as anomalias que ultrapassam do percentil e obtêm a menor distância, sendo o deslocamento térmico. Agora, sobre os dados mensais, foi válido, pois argumentam que a definição de uma onda de calor marinha requer pelo menos um mês de duração. As ondas de calor mais impactantes duraram pelo menos um mês, deve durar tempo suficiente para haver deslocamentos de espécies e reduz a carga computacional, tornando-se mais barato. E também, quanto ao uso de uma linha de base fixa, não causa mudanças nas conclusões. Assim, neste artigo concluem que as ondas de calor marinhas também são causa de deslocamentos térmicos e, consequentemente, deslocamentos de espécies marinhas, e precisamos prevenir, tal como o aquecimento térmico global. Assim, contribui para o progresso científico, pois chegou-se a uma nova conclusão e os dados nunca antes usados, e acho um tema importante atualmente, porque cada vez mais é importante mapear essas mudanças térmicas para impedirmos mudanças drásticas nos ecossistemas.